Shalom Ubrahá. Nossa aula de hoje é sobre judaísmo e astrologia. O que a Torá fala sobre astrologia, se é permitido para um judeu fazer um mapa astral e coisas do gênero. Então, nós começamos com a nossa paraxá, que nos conta a paraxá da semana anterior, Parashat Shemot, que nos conta que os astrólogos do faraó, eles viram que naquele dia vai nascer a pessoa que vai tirar o povo de Israel do Egito. Na hora que eles viram isso, eles falaram para o faraó: nós conseguimos ver que nesse dia vai nascer a pessoa que vai tirar o povo de Israel do Egito, mas nós não temos como saber se ele é judeu ou se não é. Então, o que eles aconselharam o faraó? Naquele dia jogar todas as crianças que nascessem, jogar no rio, porque eles sabiam que um deles seria esse que vai tirar o povo de Israel da escravidão. Os cristãos copiaram essa história em relação à nossa história. Imagina, eu começo a falar sobre a história do Brasil. Eu falo para vocês que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, só tinham japoneses e só se falava japonês. Todo mundo vai dar risada, porque os brasileiros conhecem a história do Brasil, porque é a história do povo. A mesma coisa, nós judeus, nós conhecemos a história do nosso país. Na época que tinha um rei chamado Herodes, aquele rei não mandou matar criança nenhuma, e sempre que teve uma tragédia no nosso povo, nós fazemos um dia de jejum em lembrança daquela tragédia. Nós fazemos não podemos fazer casamentos, não podemos cortar o cabelo nessas épocas em que aconteceram as tragédias. E até quando teve uma epidemia que muitas pessoas morreram entre Pesach e Shavuot, na Sefirat HaOmer, nós não cortamos o cabelo, não fazemos casamentos 49 dias por causa disso. Então imagina se tivesse acontecido um fato desses, de um rei em Israel. Não diria que não falo sobre Herodes que ele era judeu, porque dizem que ele era um escravo dos Macabeus, que ele assassinou lá toda a família real e pegou o governo para ele. Mas ele era um rei de Israel. Então não importa se esse rei era judeu ou não era judeu, se ele fizesse um decreto de matar alguém, estaria na nossa história. A gente nesse dia não poderia fazer casamentos, não poderia. Se tivesse um decreto desses de assassinar crianças, Deus me livre, seria um Tisha B'Av. Então isso não aconteceu. Eles copiaram a história, colocaram na história deles. Não aconteceu na nossa história, da mesma maneira que outras coisas que eles escrevem lá não aconteceu. Mas muitas coisas que eles escrevem sobre a nossa história não tem nada a ver com a nossa história. Eles pegaram essa história que aconteceu no Egito e inventaram uma história que aconteceu em Israel que não aconteceu em Israel. Mas voltando para a nossa história do Egito. Moshe nasceu naquele dia certinho que os astrólogos falaram que ele ia nascer. Eles acertaram o dia em cheio. E o faraó pediu para eles verificarem se esse nenê já foi colocado na água. Tipo, porque eles deram essa ideia de jogar as crianças na água, porque eles falaram assim, que eles viram que essa pessoa que vai tirar o povo de Israel da escravidão, que ele vai ser castigado, ele vai levar um castigo por causa de água, ele vai levar um castigo divino por causa de água. Assim eles falaram para o faraó. E nós sabemos, na nossa história, que Moshe, no final da vida dele, Deus falou para ele pegar o cajado e ir falar com a pedra, para a pedra tirar água. E Moshe pegou o cajado, falou com a pedra, não saiu água. Então ele imaginou, se Deus falou para ele pegar o cajado, então ele deu uma cajadada na pedra e saiu água. Só que aí Deus falou para ele, por causa que ele não fez o que Deus pediu, e todo o povo de Israel veria isso como um grande milagre. Agora que ele deu a cajadada na pedra, eles viram isso como se fosse uma varinha mágica. E se ele só falasse com a pedra, seria um grande milagre.
Então Deus falou para ele que ele vai ganhar um castiguinho por causa disso, não vai entrar na terra de Israel. E tem muitas histórias em relação a isso. O lado oculto da coisa que Hashem falou para ele, Deus falou para ele que ele vai ser o Mashiach, ele vai ter melhor do que isso, mas não é o tema da aula de hoje. Então o tema da aula de hoje, realmente ele recebeu um castigo em relação à água, e eles tinham visto isso na leitura das estrelas. Eles tinham visto isso na astrologia. E quando a mãe dele colocou ele na água, eles também viram isso. Depois de 3 meses que a mãe dele escondeu ele, no dia que ela colocou ele na cestinha na água, eles falaram para o faraó, pode cancelar já o decreto, porque ele já foi colocado na água. Então eles imaginaram que ele foi jogado no rio e morreu. Mas ele tinha sido colocado na água na cestinha. Chegou a filha do faraó, adotou ele e levou ele para o palácio do faraó, e o faraó ficava brincando com ele. Quer dizer, assim, eles não imaginavam que essa pessoa que eles fizeram todo aquele plano maligno para matar ele, que quando Deus quer fazer uma coisa, faz dessa maneira. Quer dizer, não só que eles não conseguiram matar ele, mas ainda ele cresceu na casa do próprio faraó. Então o que aconteceu na prática é que os astrólogos, eles sabiam que ele ia nascer, eles sabiam que ele com 120 anos de idade, seria 120 anos depois, ele levaria um castiguinho por causa de água. Eles sabiam que quando ele foi colocado na água, mas tinham coisas que eles não sabiam, se ele ia ser judeu ou se ia ser um egípcio. Então daqui a gente vê que os astrólogos do Egito, que eles eram os melhores do mundo, eles também tinham os limites deles. E então nós vemos assim, muitas vezes dizem nossos sábios em relação a isso, que eles conseguiam ver muita coisa, mas não conseguiam acertar 100%. Vamos voltar agora um pouco na nossa história. Nosso patriarca Abraão, ele falou para Hashem, tem uma passagem que ele diz para Deus que ele viu nas estrelas que ele não vai ter filhos. Então Hashem falou para ele várias coisas, dizem nossos sábios, mudar de lugar, acrescentar uma letra no nome, tipo mudar de lugar, mudar de nome. Diz o Midrash que Hashem mudou lá em cima as estrelas. Tem muitas Midrashim sobre esse assunto, porque a pessoa que muda de lugar, ele muda o mazal dele, muda de nome, muda o mazal dele. Então tem os Midrashim que falam sobre esse assunto, mas a gente vê que Abraão Avinu, ele falou para Hashem que ele tinha visto lá no mazal, no mapa astral dele, que o mazal, que é o destino dele, seria dessa maneira, ele não teria filhos, e Hashem colocou ele acima do mazal, acima do destino. Então por isso dizem nossos sábios que o nosso povo, ele não está abaixo da astrologia, ele está acima da astrologia. Ou seja, mesmo se um astrólogo faz um mapa astral e esse mapa astral está dizendo alguma coisa em relação a nós podemos mudar esse mazal, porque nós estamos acima do mazal. Então vamos para as historinhas. Uma historinha sobre isso é o Rabbi Nachman Bar Yitzchak. Rabbi Nachman Bar Yitzchak, quando ele nasceu, os astrólogos da época falaram para a mãe dele: o seu filho vai ser um grande ladrão. A mãe dele sabia que eles não erravam uma, então ela levou isso em conta. Ela era uma judia religiosa, levou em conta o que eles falaram, e daqui a gente aprende uma halachá, diz o Shulchan Aruch, que nós consultarmos o mapa astral, a gente não pode nós consultarmos, porque entra em assuntos, proibição da Torá em relação a adivinhações. Mas se eles já consultaram por nós, eles falaram para a gente o diagnóstico, a gente leva em conta.
No caso daqueles astrólogos que eles acertavam no que eles diagnosticavam. Então eles eram como médico que 99% dos pacientes eles conseguem curar, eles acertavam 99% dos casos, então era levado em conta. Então daí a gente não deve consultar o mapa astral, mas se alguém fez isso por nós, a gente deve levar em conta. Então, como ela leva em conta? Ela sabia que tem uma mitzvah, um mandamento divino. Cada mandamento ele é uma esgulá, ele é uma simpatia, vamos dizer assim, a palavra mais, na tradução fica meio estranha assim, mas a palavra mais próxima a segulá é uma simpatia. Então vamos dizer, a pessoa dá tzedakah, é uma segulá para ficar rico. A pessoa vai de kippah na cabeça, é uma segulá para ter irat shamayim, para ter temor a Deus. E um menino que nasceu, e os astrólogos falaram para a mãe dele que ele vai ser um ladrão. Então o que falta para o ladrão? Falta temor a Deus. O ladrão, ele não acha que Deus está vendo, e se ele acha que Deus está vendo, ele não acha que Deus vai dar para ele um castiguinho por ele ter feito a coisa errada. Ou ele não acha que Deus está vendo, ou ele acha que Deus está vendo, mas que Deus é meio limitado. Então, o ladrão ele tem essa limitação, até o ponto que na hora que ele se assusta, que a polícia está atrás dele, ele reza, ele pede para Deus ajudar. Então, se ele está pedindo para Deus ajudar, porque na hora que ele foi roubar, ele não pensou em Deus? Ou ele pensou, mas ele não achou que... Ou ele não pensou e depois, na hora que a polícia está atrás, ele ficou com medo, aí ele se lembrou que Deus existia. De qualquer maneira, o que falta para o ladrão é temor a Deus. E a kippah é uma escola para a pessoa ter temor a Deus. Então ela falou para o filho dela, para o Nachman, não deixa cair a kippah da cabeça. Aonde você for, não importa, você está em casa, você está no banheiro, você está dormindo, não tira a kippah da cabeça. Então ele sempre foi com a kippah na cabeça, ele se tornou um grande tzadik, um grande sábio de Israel, Rabbi Nachman Bar Yitzchak. Um dia, a kippah caiu da cabeça, ele estava estudando a Torá embaixo de uma tamareira de alguém, e quem já viu uma tamareira, quem sabe o que é um cacho de tâmara? Eu, quando eu cheguei em Israel, fiz um curso de hebraico de 4 meses, e lá eu trabalhei esses 4 meses também com tamareiras. Meio-dia tinha que estudar hebraico, meio-dia eu trabalhei com as tamareiras. Emek Bet Shean. E um cacho de tâmara, ele tem uma grossura que não dá para quebrar com facilidade. Esse Rabbi Nachman Bar Yitzchak, na hora que caiu a kippah da cabeça dele, ele subiu, ele escalou a tamareira, ele arrancou o cacho de tâmaras com os dentes. Imagina uma situação dessas. E ele roubou o cacho de tâmaras, depois colocou a kippah na cabeça e foi lá devolveu para o dono. Então, quer dizer, ele tinha que ser um ladrão mesmo, eles não erraram. Mas por causa da kippah, ele não se tornou um ladrão, ele se tornou o maior tzadik, grande Rabbi Nachman Bar Yitzchak. Outra história que a Gemara nos conta, da filha do Rabbi Akiva. A filha do Rabbi Akiva, quando ela nasceu, os Kaldaim, os Chozim Bakohavim, os astrólogos da época, eles falaram para o Rabbi Akiva, a sua filha vai morrer no dia do casamento. E no dia do casamento dela, realmente, ela casou e não morreu. Só que na hora da Chupá, ela tirou o alfinete da cabeça e enfiou no muro. Os muros antigos era uma pedra em cima da outra, não tinha cimento armado. Uma pedra em cima da outra, de vez em quando uma pedra não era exatamente do tamanho da outra, tinha um buraquinho entre uma pedra e outra. No outro dia de manhã, ela casou de noite, no outro dia de manhã, na hora que ela foi tirar o alfinete do buraquinho que ela enfiou no muro, saiu, ela tinha enfiado no olho de uma cobra, daquelas cobras mega venenosas que matam em 1 minuto, e a cobra estava na altura do pescoço dela,
E na hora que ela tira o alfinete, sai a cobra junto. Ela enfiou o alfinete na cabeça da cobra. Um milagre verdadeiro, senão ela teria morrido. O Rabi Akiva perguntou para ela: você fez uma mitzvah? Antigamente, quando se perguntava se você fez uma mitzvah, sem especificar que mitzvah era, estava se falando de tzedakah. Se você fala sobre outra mitzvah, você pode falar: você fez a mitzvah de tzitzit, você fez a mitzvah de tefilim, você fez a mitzvah. Mas se você pergunta para a pessoa: você fez uma mitzvah, sem especificar, então mitzvah no genérico é tzedakah. Então ela falou assim: de noite, de tarde, quando estavam preparando a comida para o casamento, me trouxeram a minha comida e veio um pobre bater na porta. O pobre estava morrendo de fome e ninguém tinha tempo para ele, e estava todo mundo na correria. Eu não ia atrapalhar as pessoas preparando um casamento, então dei a minha comida para ele, não comi. Aí o Rabi Akiva falou: olha, você realmente fez uma mitzvah. Está escrito tzedakah, a tzedakah, a caridade, tatzil mimavet, salva a vida. E disse Rabi Akiva em relação à filha dele, não só que salva a vida de uma morte repentina, mas salva a vida do próprio dia da morte. Ela tinha que viver só até aquele dia. E no mérito da tzedakah dela, ela continuou vivendo em frente por muitos e muitos anos. Tem uma outra história também de Shmuel e Avlet, que o Avlet, ele era o grande astrólogo da época. Tipo, não tenho como explicar isso, porque diferente da astrologia de hoje, que ela é mais genérica, assim, tipo, uma mulher compra uma revista e lá tem a coluna do horóscopo. Diferente disso, antigamente o astrólogo, ele era como um médico. Ele podia falar: olha, essa pessoa vai morrer tal dia, tal hora. Quer dizer, tipo, como o médico fala: olha, ele está com uma doença, ele tem 3 meses de vida. Então os dois estavam discutindo. O Shmuel falou: olha, o povo de Israel está acima do Mazal, está acima disso. O Avlet, ele não se relacionou. Ele falou: não, vocês são como qualquer povo. Então, para vocês terem ideia, o Avlet, ele era o bam da Babilônia, o maior astrólogo da Babilônia na época de Shmuel. Ele falou: olha, aquela pessoa, tá vendo? Não me lembro exatamente os detalhes. Ele falou: olha, a terceira pessoa à direita, a terceira à esquerda. Mas ele falou: aquela pessoa, ele vai e não volta. Tinha um grupo de algumas pessoas que estavam indo para o trabalho. Aquele lá, ele vai e não volta. Aí o Shmuel falou, o Shmuel Arutana, era o sábio, ele falou: se ele é um judeu, ele vai e volta. Então, os dois resolveram que eles vão ficar lá o dia inteiro para ver. Eles continuaram conversando sobre outros assuntos. E eles vão esperar aquele grupo voltar, porque a discussão deles era essa: se o nosso povo está abaixo da astrologia, se a astrologia tem influência sobre o nosso destino, ou se nós temos influência sobre o nosso próprio destino. Então, terminou o dia, aquele grupinho voltou. Aí o Avlet surtou. Aí ele parou o grupinho, ele pegou aquela pessoa que estava com um monte de lenha assim no ombro. Ele pegou um monte de lenha dele, abriu um monte de lenha e tinha lá dentro uma cobra morta, daquelas cobras venenosas que matam em 1 minuto. Aí ele falou: tá vendo, essa cobra, ela tinha que ter se ficado, você ia morrer, você não ia voltar para cá hoje. Você ia na ida, você não ia estar na volta. O Rabi Akiva perguntou para essa pessoa, ele viu que ele era um judeu. O Rabi Akiva não, o Shmuel, ele viu que ele era um judeu, ele perguntou para ele: você fez uma mitzvah?
Aí ele falou assim, quando você fala mitzvah sem especificar qual mitzvah, quer dizer tzedakah. Então, ele perguntou, então o que você fez? Ele falou, todo dia que a gente vai para o trabalho, nós temos uma tradição que cada um leva uma comida e um de nós arrecada a comida de todos e prepara a comida para todo mundo e distribui para todo mundo por igual. E hoje era minha vez de eu pegar um pouquinho de comida de cada um e eu fui para cada um e uma das pessoas, ele não tinha nada, coitado, estava passando necessidades, ele não trouxe comida nenhuma, então consequentemente ele não ia receber também. Aí diz aquela pessoa, eu me fiz como se eu estivesse pegando comida dele também, e depois que eu fiz a comida eu distribuí para todo mundo por igual e para ele também. Aí o Shmuel falou, tá vendo, você fez uma mitzvah, e mitzvah, você fez uma tzedakah, tzedakah tatzil mimavet, a tzedakah salva a vida. E daí concluem nossos sábios que realmente quando aqueles astrólogos eles falavam, eles acertavam, eles falavam, o que eles falavam acontecia, eles conseguiam fazer a leitura do mapa astral de uma maneira que ninguém, que hoje em dia a gente não ouve falar sobre coisas assim. Só que o nosso povo está acima desse mazal. Quer dizer, nós conseguimos mudar o nosso destino. Eles conseguem ver, aqueles astrólogos da Babilônia, eles conseguiam ver pelas estrelas o que iria acontecer para aquela pessoa. Só que se aquela pessoa fosse um judeu, ele conseguiria mudar o destino dele. E como ele conseguiria mudar o destino dele? Por meio dessa tzedakah, por meio dessa boa ação que ele fez, por meio do Rabbi Nachman bar Yitzchak, por meio de ter ido com a kippah, a filha do Rabbi Akiva, por meio de ter dado uma tzedakah, aquela pessoa que o Shmuel e Avlet viram, por meio de ter feito uma tzedakah. E de uma maneira genérica é assim, ou seja, nós não temos, nós como judeus, Alahá, a gente não pode nós consultarmos um mapa astral, ir lá para um astrólogo e pedir para ele fazer para a gente um mapa astral. Se ele já fez, a gente leva em conta. Se ele fez sem a gente pedir, tipo, alguém não sabia e fez, a gente leva em conta. Mas no que a gente leva em conta? A gente leva em conta nisso, como a mãe do Rabbi Nachman bar Yitzchak, que eles falaram que o filho dela vai ser um ladrão, ela falou então para ele de kippah. Ou no caso da filha do Rabbi Akiva, que ele ensinou ela sempre a dar tzedakah. E a gente leva em conta dessa maneira, a gente faz coisas para nos proteger dentro do assunto de Torah Mitzvot. Então, essa, de uma maneira bem genérica, é isso. Então, de acordo com a Torá, então, de acordo com a Alahá, a gente não pode consultar coisas assim que tem a ver com adivinhação. Agora, vamos fazer uma pergunta simples em relação a esse assunto de Darkei Emori, que se chama, tipo, os costumes dos emoreus, que eram é uma palavra genérica para dizer assim, costumes daqueles povos que tinham todas aquelas simpatias e adivinhações e coisas assim. Mas tem coisas no judaísmo que a gente assim faz. Então, por exemplo, tinha uma coisa que era chamada de Gorel Agra. Quando isso, o Rebbe inclusive citou isso não como Gorel Agra, mas o Rebbe citou isso. E é uma coisa muito, muito interessante, que o Rebbe ele falou, primeiro a gente escrevia, sempre que uma pessoa tinha uma alegria, escrevia uma carta para o Rebbe, comunicando o Rebbe que ele teve um filho, que ele
quando a pessoa tinha um desespero, ele não sabia o que fazer, ele perguntava para o Rebbe, e o Rebbe pediu para editar todas as cartas dele, e o livro se chama Igrot Kodesh, muitos volumes assim. Eu tenho em casa 24 volumes, mas não sei quantos volumes tem ao todo. E o Rebbe pediu para as cartas que podem, tipo, que é uma coisa pessoal, ele falou para imprimir também, só que para tirar o nome da pessoa. Ele podia ter falado, não, só imprime cartas que bem genéricas, assim, que... Mas não, até as cartas pessoais mesmo, de problemas sérios, ele pediu para tirar o nome da pessoa e imprimir a carta assim mesmo, sem o nome da pessoa. Então, depois que ele pediu para editar todas essas cartas, todos os livros de cartas dele, ele contou uma história que antigamente, quando não tinha um tzadik na cidade, a pessoa precisava fazer uma pergunta e não tinha para quem perguntar. Então o que ele fazia? Fazia essa pergunta, abria um Sefer Kodesh, abria um livro sagrado como Chumash ou coisa parecida, e ele via, na página que ele abriu, ele via um sinal lá de cima, ele tirava um sinal, tirava uma resposta para o que ele perguntou. E isso que chamam de Gorela Gra também, mas o Rebbe falou que é uma tradição antiga, então com certeza era bem antes do Gra. E depois que o Rebbe falou isso, ele nos deixou fisicamente e a gente entendeu, ligamos coisa com coisa, que isso que ele deixou o livro de cartas dele editado. E ele falou que na época antiga se abria um livro como Chumash ou coisa parecida, então ele deixou uma dica, tipo, nós somos Hasidim do Rebbe, e o Rebbe pediu para editar todas as respostas que ele deu na vida. Então a gente quer uma resposta. Então nós escrevemos um tzatale, escrevemos um bilhetinho com a nossa pergunta, colocamos dentro de um livro de cartas do Rebbe, que são as respostas do Rebbe, e vemos no lugar que a gente colocou, nós vemos divina providência que essa resposta é para nós. Mesmo que ela foi dada para outra pessoa em outra época, como o Chumash, como o Rebbe falou em relação ao Chumash, se a pessoa fizesse uma pergunta e ele abrisse um Chumash, e vai ser uma história que de 3.300 anos atrás, que Moshe Rabbeinu falou alguma coisa relacionada a algum acontecimento no deserto, mas a pessoa vai tirar um sinal para ele próprio aqui e agora. E não, ele não vai falar, desculpa que Moshe Rabbeinu está falando com alguém de 3.300 anos atrás, então não era eu. Não, ele vai encontrar uma comparação entre a pergunta que ele está falando e a resposta que está sendo dada lá, vai encontrar um lado em comum. Então a mesma coisa nós fazemos hoje em dia, todos os rabinos de Chabad do mundo inteiro, não é um ou outro, em todos os países se costuma. Se escreve um bilhetinho, coloca no livro de cartas do Rebbe. Isso não entra nessa categoria de Darkei Amorim, porque não é Darkei Amorim. Ou seja, qual que é o problema que a Torá fala sobre assuntos de adivinhação? Estava tudo ligado aos povos antigos, às feitiçarias antigas, às culturas antigas. Ou seja, assim, como no caso da astrologia, agora a pergunta astrologia não é idolatria. Por que não é idolatria? Como a gente sabe que não é idolatria? Porque nossos sábios falaram, no caso da mãe do Rabbi Nachman Bar Yitzchak, que ela levou em conta o que eles falaram, mandou ele colocar kippah. No caso do Rabbi Akiva, ele levou em conta o que os astrólogos falaram, e ele falou para a filha dele, você, a tzedakah, salva a vida não só de uma morte repentina, mas também do próprio dia da morte. Então a astrologia, ela não é uma idolatria a ponto de a gente poder levar ela em conta quando outra pessoa que não sabia, que a gente não podia, fez lá o mapa astral para nós. Então
nesse caso a gente leva em conta, como aconteceu com a mãe do Rabbi Nachman Bar Yitzchak. E por que a gente leva em conta só nessa situação? Porque a gente não, a princípio, não faz uma universidade de astrologia na comunidade judaica? Porque isso entra nessa classificação de Darkei Amori. Darkei Amori são as tradições dos povos antigos. E dá um exemplo para vocês. Quando a gente fala sobre yoga. Então, lá em Israel tem o Kosher Yoga. Pessoas com peot, com kippah preta e paletó comprido. E a mulher de tichel, de shaitel. E o que eles tiveram que mudar na yoga para a yoga ser uma yoga kasher? Originalmente, os habitantes do Pradesh, do nordeste da Índia, dizem que eles eram descendentes da tribo de Menashe. Inclusive o Rabinato de Israel concordou que eles têm uma origem judaica. Então a gente não vai até Avraham Avinu, a gente não vai até os Bnei Plagshim, a gente vai até as 10 tribos perdidas. Os habitantes do nordeste da Índia, do Mizoram, daqueles lugares, Arunachal Pradesh, do tribos de Mizo, Kuki, eles conseguiram provar que eles têm uma origem judaica. E o Rabinato de Israel falou, eles têm uma origem judaica. Judeus eles não são, mas eles têm uma origem judaica. E o Rabinato de Israel converteu milhares de pessoas dessa região, fez a conversão deles, levando em conta isso que eles tinham essa origem judaica. Então quer dizer que a yoga que começa nessa região e de lá ela se expande, ela foi tirada, ela foi vinculada à idolatria. Ou seja, essas posturas daquela yoga da Índia foram posturas de idolatria. Então o que fizeram? Lá em Israel, quando fizeram essa kosher yoga, simplesmente eles mudaram as posturas. No lugar de pegar as posturas da idolatria indiana, eles fizeram posturas de acordo com as letras hebraicas, que provavelmente esse era o original da yoga. Provavelmente, quer dizer, sendo que aquelas pessoas eles tinham uma origem judaica, provavelmente no começo era assim mesmo, e depois que foi deturpado. Então, o que a gente chama de Darkei Amori é uma coisa assim, que aquele povo costuma usar aquela coisa para aquele fim. Então, a gente sabe que isso tem um vínculo com a idolatria. Agora, quando a coisa não tem um vínculo com a idolatria, quando você vê que dá para, como o Rebbe falou sobre meditação transcendental, que dava para kasherizar isso para as pessoas que precisavam. E lá em Israel tem muito dessas coisas, assim. Então, nesse caso, do Igrot Kodesh não entra nessa classificação de uma coisa que era Darkei Amori e que depois foi kasherizada. Não entra nessa classificação. Isso é, a princípio, uma tradição judaica. Por isso o Rebbe falou, tem uma tradição judaica antiga de quando você estava no lugar e você não tinha para quem fazer uma pergunta, então você abria um livro como Chumash, tirava um sinal para você de lá. Agora, se alguém fazer isso, com certeza tem uma regra em relação a quando a pessoa faz isso, ele escreve um bilhetinho, ele coloca no livro de cartas do Rebbe. Nós vimos milagres e milagres e milagres enormes acontecerem em volta disso, mas uma coisa é certa, você tem que pegar leve. Ou seja, a pessoa que vai interpretar a resposta, ele está tão desesperado com o problema dele, principalmente se é um brasileiro, que qualquer coisa que você falar para ele vai achar que ele está morrendo. Tipo, já é uma mentalidade assim, que se tem duas opções, ele vai optar pelo lado ruim. Então, por exemplo, dá um exemplo simples. Quando começaram a divulgar o Igrot Kodesh lá em Israel, eu tinha um vizinho, esse vizinho ele era de Kiev, na Ucrânia. Ele próprio me contou
que do mundo inteiro as pessoas mais ruins, mais chatas do mundo são os europeus. E da Europa inteira, as pessoas mais ruins, mais chatas são os ucranianos. E da Ucrânia inteira, as pessoas mais ruins, mais chatas são da cidade de Kiev. E ele era da cidade de Kiev, ele era ucraniano, ele tinha uma filha. E ele falou, e a minha filha é uma jararaca. A minha filha nunca vai casar na vida. E quem casar com ela é louco. Que ela é uma cobra venenosa. Aí tá bom. Sempre ele me falava isso. Eu falava, não, tem que rezar, tem que... Até que um dia ele encontrou um noivo. E esse noivo, ele era um policial. E os policiais lá em Israel, eles são muito caxias, como se diz. São muito assim, certinhos. Não tem como dar um jeitinho com a polícia lá em Israel. Eles são muito, muito ieques, como se diz. E o que aconteceu na prática é o seguinte. O coitado, a filha dele trabalhava num banco e um dia chega uma pessoa que ele tem muitos restaurantes lá em Haifa. Esse caso aconteceu em Haifa. Quando eu próprio morava em Haifa, a pessoa tinha muitos restaurantes e toda sexta-feira ele trazia o dinheiro que os restaurantes receberam a semana inteira e depositava na conta dele no banco. E numa sexta-feira ele falou, olha, tem aqui 100 mil shekel. E ela contou a filha dele, que era a Kupait, tinha só 90 mil. Aí Deus me livre, ela falou para ele, olha, você está dizendo que tem 100 mil, tem só 90 mil. Ele disse para ela, sua ladra, você já deve ter preparado esse assalto, porque eu venho aqui toda semana e toda semana eu coloco o dinheiro aqui, você já sabia que eu ia trazer, você já deve ter feito aí um esconderijo e agora não tem o que fazer, não adianta nem te revistar, porque você já deve ter escondido esse dinheiro. Não vai encontrar. Então ele foi para o gerente e falou para o gerente, se essa menina estiver trabalhando aqui domingo, eu fecho a minha conta, tiro a minha conta daqui e entro em outro banco. O gerente olhou para ela com muita pena, quer dizer, ele não vai abrir mão de um cliente desses, ele vai despedir ela, demitir ela sem justa causa, mas ele vai dizer, olha, não tem escolha, eu vou te pagar tudo que você quer, toda a sua indenização, mas não tem escolha, o cliente está alegando que você roubou. E por isso você está sendo demitida. Quer dizer, não estou dizendo que você roubou, estou dizendo que esse é o motivo, que eu não tenho o que fazer. Ele chega na minha casa no desespero, ele fala, agora sabe o que vai acontecer? O noivo dela vai descobrir que ela foi demitida porque o cliente alegou que ela está roubando e terminou esse casamento. Conclusão, eu falei para ele, olha, agora chegou a hora da gente fazer a pergunta no Igrot Kodesh. E pedi para ele escrever um zettel. Ele escreveu, falei para ele colocar no livro de cartas do Rebbe, ele colocou, aí eu peguei o livro de cartas do Rebbe, eu li lá o que estava escrito, o Rebbe diz sobre Shabbat, sobre que é proibido viajar no navio de judeus que viajam no Shabbat. E eu falei para ele, olha, faz uma coisa, pede para sua filha começar a acender velas de Shabbat, começar a guardar Shabbat, e você vai ver que tudo vai dar certo. Ele falou, para que você está fazendo? Aí eu falei, contei para ele o assunto do Igrot Kodesh, que o Rebbe falou que, olha, numa época que não tinha para quem perguntar, então se fazia uma pergunta e se abria um livro sagrado como Chumash, coisa parecida. E ele, como era de Kiev, né, aí ele falou, o Rebbe falou Chumash, você me abriu um livro de cartas do Rebbe, e o Rebbe falou Chumash, tem que ser Chumash. Aí ele pegou o Chumash, ele abriu, colocou o zettel dele dentro, mandou ler,
o que estava escrito lá? 6 dias você vai trabalhar e no 7º dia é Shabbat. E ele ficou tão espantado, ele falou, agora eu vou falar isso para ela, você vai ouvir os berros dela até aqui. Ele foi para casa, não tinha berros, e no fim ele me contou que ela realmente começou a acender velas de Shabbat, ela falou que ela vai começar a guardar Shabbat, e chegou no domingo, veio esse cliente, e ele pediu desculpas, ele falou que ele acha que o erro é dele, e para compensar ela, ele tem um bilhete de mensalista nos restaurantes dele, tipo, a pessoa paga mensal e almoça lá sempre, todo dia, e ele dá um bilhete desses para ela. Mas sendo que ela era de Kiev, então ela falou, pera, o que é isso? Eu tenho um noivo também, tem que dar pro noivo. Aí a pessoa deu também pro noivo, e ficou por isso mesmo. Então essa história eu presenciei. Outra história que eu presenciei, uma coisa assim incrível, que tinha uma mulher lá em Haifa, são 3, a cidade tem a parte de baixo, que é onde moram os árabes, chama Ir, a cidade, tem a parte do meio que é a classe média e a parte de cima que é a classe alta, e lá na parte de cima, no Carmel, que se chama, lá tem uns hotéis de luxo, e tinha uma mulher judia, morava na parte do meio, e ela sofria muito, coitada, uma senhora, e uma vez por mês ela subia para o Carmel, entrava no hotel, maior hotel de luxo, que eles tinham um banco dentro do hotel, para pagar a conta de água, a conta de luz, conta de telefone dela. Ela pagava lá 3 contas, ela se sentia gente, que ela está dentro do hotel, e ela era da Austrália, essa senhora. E uma vez ela entrou no Bet Chabad, ela abriu o coração dela, ela falou, olha, eu não tenho sucesso na vida, não tenho mazel, minha vida é um Deus me livre. E tudo isso começou porque o meu marido, a gente vem da Austrália, e o meu marido, antes de morrer, ele falou para mim, me enterra em Israel. E ele não tinha dinheiro, ele deixou ela endividada, e o cemitério na Austrália tem que pagar condomínio, e ela falou, olha, se for tirar o corpo dele de lá vai custar uns $25.000, e não tem o que fazer, quer dizer, ele deixou ela com dívidas, e ela mudou para Israel, fez aliás, imigrou para Israel com as crianças, e ele ficou enterrado lá. E ela falou, desde esse dia, tudo que ela fez na vida não deu certo. Aí a secretária falou, então vamos perguntar para o Rebbe o que fazer. Ela falou, perguntar para o Rebbe, a mulher está pensando, o Rebbe é o rabino lá do Bet Chabad. Então, a mulher está nesse pensamento, que a secretária fala, ela escreve no bilhetinho o que você quer. Ela escreveu no bilhetinho, a secretária fala, coloca lá num daqueles livros. Ela coloca num dos livros, a secretária abre o livro onde a mulher colocou o bilhetinho e começa a ler e fala, lá o Rebbe está dizendo que traga toda a sua família para Israel e eu estou te pagando todas as despesas. Então a secretária fala, olha, o que eu entendo daqui é que você tem que trazer o seu marido para ser enterrado em Israel e o Rebbe vai pagar tudo. A mulher falou, o Rebbe vai pagar tudo, como ela pensou que o Rebbe era o rabino lá do Bet Chabad. Então ela falou, o Rebbe aqui não tem dinheiro nem para si próprio, vocês estão sempre endividados. Aí a secretária falou, não, o Rebbe de Lubavitch que vai pagar. O Rebbe aqui realmente não tem como pagar, o próprio condomínio dele ele não paga. Então, aí a mulher falou, que é o Rebbe de Lubavitch? Mas o Rebbe de Lubavitch, Deus me livre, a secretária falou, o Rebbe falou que vai pagar, ele vai pagar, não importa como. Depois de algum tempo, essa história se espalhou lá. Depois de algum tempo, eu era melamed no Heider, eu era professor de crianças numa escola de Chabad, e aí essa mulher chegou no Bet Chabad, Rua Norte, chamava, uma rua que é uma rua que não entra carros, bem no Shchonat Adar, que é o bairro
de Hadar, que assim, o bairro do meio, não é a cidade lá embaixo com os árabes, não é o Carmelo lá em cima. É a classe média. Então a mulher chega lá e conta uma história assim fantástica. Ela fala, olha, uma vez por mês eu vou pagar minhas contas lá no Hilton Palace Hotel. Lá eu me sinto gente. Eu estou me aproximando do hotel, começa a cair um temporal, eu corro como uma desesperada e está saindo do hotel uma pessoa com 4 guarda-costas, direita, esquerda e atrás também direita, esquerda. E ela não viu ele saindo, ele não viu ela saindo. E na correria dela, os dois se batem de cara e ela cai no chão. Ela é uma senhora. Ele se inclina, tenta levantar ela. Ele também se assustou muito. Ele fala com ela em inglês, com sotaque australiano. Ele fala, minha senhora, no que eu posso te ajudar? Aí ela fala, o que você vai poder me ajudar? Meu marido na Austrália, antes de falecer, falou para mim enterrar ele em Israel. E contou toda a história. Essa pessoa pegou o cartão dele com o celular. Ele falou, pode trazer o seu marido para enterrar ele aqui em Israel. Eu estou pagando todas as despesas. Vou te pagar o que você deve no cemitério. Vou te pagar quanto vai custar para você trazer ele. Vou te pagar tudo. E o avião, para trazer uma pessoa morta, é mais caro do que trazer uma pessoa viva. Falou, vou te pagar todas as despesas. Ela chega lá, depois de tudo, ela chega para convidar o pessoal para o enterro. Ela fala, gente, o Rebbe, ele está pagando todas as despesas de verdade. Já está pago. Já está marcada a data para o enterro em Israel. Então essas duas histórias aconteceram logo no comecinho, na época que eu estava lá. Então muitas pessoas me perguntaram, então tá bom, é proibido a astrologia porque a astrologia é a adivinhação. Então aí entra essa classificação, o que é chamado Darkei Emori, os costumes dos Emoreus, os costumes dos povos antigos, que eles estavam ligados à idolatria, mesmo que eles não são idolatria, a astrologia não é idolatria, yoga não é idolatria, mas sendo que a yoga antiga estava vinculada a poses relacionadas à idolatria, então em Israel cacherizaram a yoga, fizeram poses relacionadas a assuntos de Kabbalah, poses cabalísticas com letras do alfabeto hebraico. A astrologia não tem como cacherizar, ou seja, ela é ela não é a yoga. Você pode dizer, olha, os habitantes do Pradesh, eles provaram que eles têm uma origem judaica. Não tem como falar que yoga é como astrologia. Eles têm uma origem judaica, depois os hindus vincularam isso à idolatria. Então, como você dizer, uma pessoa vai para a igreja de terno e gravata, então será que você pode ir para a sinagoga de terno e gravata? Pode, porque não é uma coisa deles específica. Não é uma coisa... Agora, o padre que vai lá com a roupa de padre é uma coisa deles específica. Da mesma maneira, o assunto da yoga, da meditação transcendental para quem precisa e coisas assim, cacherizaram porque não era uma coisa específica deles. É uma coisa que dava para cacherizar porque ela não tinha uma origem comprovada. Agora, a astrologia, ela tem essa origem comprovada. Ela é o Darkei Emori, ela é a tradição dos povos antigos. Agora, o Igros Kodesh, diz o Rebbe explicitamente que é uma tradição judaica. Ela não é tradição dos povos antigos. Por isso que não entra nessa classificação de adivinhação. Então, esse é o assunto de uma maneira geral. Geralmente nas nossas aulas a gente coloca um pouquinho de cada coisa. Então muitas vezes eu já contei essas histórias relacionadas à astrologia em outras aulas, mas é difícil da gente garimpar para pegar os assuntos assim. Então agora esse vídeo aqui é específico sobre esse assunto de judaísmo e astrologia. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Kol Tov.